Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de hisopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e seus umbrais com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para seus filhos para sempre. E, quando estiverem na terra, que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem esse rito. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e os livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Vamos orar ao Senhor. Senhor, essa é a tua palavra e nós nos curvamos diante da tua palavra. Calamos todo o nosso homem carnal e pedimos que o nosso homem espiritual nessa hora esteja em evidência. E que o teu Espírito traga a revelação da tua palavra para cada um de nós, pois somente ele pode nos convencer de quem somos. Meu Deus, que essa palavra que será lançada caia em boa terra, Senhor, e que multiplique 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus. Queridos, nós precisamos compreender, e eu quero criar esse hábito e essa cultura na igreja, de nós compreendermos a importância da Páscoa e o quanto é fundamental nós procurarmos estar no domingo de Páscoa na igreja. Porque a Páscoa, ela é a data mais importante para um cristão. Não é o nascimento de Jesus, mas sim a sua morte. E não apenas a sua morte na sexta-feira, mas principalmente a sua ressurreição. Então todo crente que entende isso precisa compreender que o domingo da ressurreição eu preciso estar na igreja para celebrar que Jesus vivo está, que venceu a morte. E por causa disso eu tenho vida eterna do Senhor. A Páscoa bíblica, desde o Antigo Testamento e com uma nova abordagem no Novo Testamento, significa passagem. Mas não a passagem do povo de Israel para a escravidão, a passagem da escravidão para ter uma vida livre com o Êxodo, mas está relacionado a exatamente nesta passagem que nós lemos juntos como igreja. Foi quando o Senhor livrou o povo de Israel da morte, ou mais precisamente, todos os primogênitos dos hebreus, primogênitos homens e animais não morreram quando o anjo da morte passou na terra do Egito para ceifar a vida dos filhos primogênitos e de toda a cria de animais, assim como aconteceu. A Páscoa, ela significa a passagem, mas quando o anjo da morte passou por cima das casas dos hebreus, fazendo com que os primogênitos não morressem.
Isso tem uma simbologia muito grande para cada um de nós. Porque quando o Senhor Deus mandou Israel e o seu povo matar cordeiros, colocar o seu sangue nas vergas e nas laterais das portas, para proteger aqueles que estavam dentro das suas casas da morte, isso estava apontando para o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, desde quando o Senhor instituiu a Páscoa, lá na velha aliança, a morte do cordeiro, o sangue do cordeiro estava simbolizando aquilo que o Senhor Jesus faria, não apenas para uma nação, mas sim para toda a humanidade. O sacrifício do cordeiro da antiga aliança apontava para Jesus. Todo sacrifício para a remissão de pecados do Antigo Testamento, descritos na lei de Moisés, todos apontavam para Jesus. E nós vamos entendendo isso na Bíblia de forma progressiva, até nós chegarmos no último profeta, chamado por Jesus o maior profeta, João Batista, quando ele está na beira do Rio Jordão, batizando pessoas com o batismo do arrependimento. Na fila, ele enxerga um homem, o seu primo Jesus, e ele faz a seguinte citação, mostrando para a nação de Israel que o sacrifício que era feito na Páscoa simbolizava aquele que estava prestes a se batizar. João, o Evangelho conforme João, capítulo 1, versículo 29 diz: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Israel precisava começar a compreender que não era mais por intermédio de um cordeiro animal, sem máculas, não era mais por intermédio de um cordeiro animal perfeito, que o seu pecado seria perdoado. Mas João Batista estava dizendo que Jesus estava prestes a morrer e se entregar em sacrifício para a humanidade, para trazer a vida eterna. Então, por isso que nós precisamos compreender que a Páscoa para o cristão não está relacionado a um apelo comercial que nós temos. Eu não estou dizendo que você não pode presentear alguém com chocolates, mas eu estou dizendo que nós não podemos trocar os valores que a Páscoa tem para a realidade de cada um de nós que nasceu em Cristo Jesus. Nós precisamos de todas as formas falar para as crianças, falar para aqueles que nos rodeiam, que Jesus, ele é o cordeiro e não o coelho. Que Jesus é aquele que se entregou, morrendo, derramando o seu sangue, para que o anjo, agora da morte eterna, o anjo que tinha nas suas mãos o poder de escravizar as pessoas no pecado, esse anjo da morte e destruição, a partir do sangue de Cristo, ele não tem mais o poder de entrar em nossa vida, mas quando nós estamos lavados e remidos por esse sangue do Cordeiro que morreu há mais de 2000 anos atrás, o anjo da morte, ele passa por cima de cada um de nós e não tem poder de nos tragar. É isso que nós precisamos anunciar, é isso que nós precisamos mostrar para as nossas gerações a importância da Páscoa. O Cordeiro da antiga aliança morreu de uma forma
simbólica, tipológica. E ele morria de forma substitutiva também, em relação ao pecado daquelas pessoas. Porque na antiga aliança, as pessoas tinham seu pecado perdoado, crendo que viria o Messias e crendo também na substituição daquele cordeiro que estava morrendo em relação aos seus pecados. Mas hoje nós temos a compreensão que o cordeiro veio e morreu para nos dar a vida eterna. Jesus morreu de forma substitutiva, substituindo a mim e a você. A Páscoa tem esse grande significado para cada um de nós. Hoje pela manhã eu mandei uma mensagem para os líderes da igreja. Quando vocês sentarem ao redor da mesa com os seus familiares, orem ao Senhor agradecendo, porque Ele nos enviou o seu Cordeiro para dar salvação a cada um de nós. Nós precisamos colocar os valores corretos dentro da nossa casa. Nós precisamos colocar os valores corretos em nosso coração, que a Páscoa tem o significado de salvação para cada um de nós. A velha aliança passou. O Cordeiro foi até João Batista, se batizou e 3 anos e meio depois morreu de forma substitutiva por cada um de nós para nos dar a vida eterna. E sobre essa morte e ressurreição que eu quero falar com vocês nessa noite. Eu quero que você abra comigo no Evangelho conforme Marcos, no capítulo 15, no versículo 24 até o 39. Evangelho conforme Marcos 15, 24 até o 39. O texto bíblico nos diz o seguinte: então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e a inscrição com acusação contra ele dizia: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, e balançando a cabeça e dizendo: ah, você que destrói o santuário em 3 dias e o reedifica, salve a si mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificavam e insultavam. Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabactane. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns do que estavam ali ouvindo isso diziam: vejam, ele clama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Na sexta-feira, quando se celebrava a Páscoa, foi quando Jesus, de forma substitutiva, morreu a minha morte e a sua morte. Veja que antes, na velha aliança, era necessário um cordeiro substituir o homem em relação ao perdão dos seus pecados.
Agora, na sexta-feira, na Páscoa, Jesus ele vem e se sacrifica por cada um de nós. O sacrifício em favor de toda a humanidade que Jesus fez foi por causa do abismo que existia entre o homem e Deus. E esse sacrifício foi realizado. O versículo 34 que nós lemos nos diz o seguinte: e às 3 horas Jesus clamou em alta voz, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparou? Essas 3 horas de trevas que Israel, que a Palestina, alguns historiadores falam que por várias partes, até no Império Romano se viu essas 3 horas de trevas, uma pura escuridão em toda a face da terra. Foi o momento mais negro de quando Jesus esteve aqui na terra. Foi literalmente quando Jesus, Deus, o próprio Deus na cruz, sentiu o abandono de Deus Pai. Foi quando o cálice da ira de Deus foi depositado no seu Filho. Você vai dizer, pastor, que ira é esta? A ira que o próprio Deus tinha contra a humanidade por causa dos seus pecados, e somente alguém puro, santo, alguém que não tinha pecado algum, poderia morrer para satisfazer o próprio Deus em relação ao pecado da humanidade. Essas 3 horas do meio-dia até as 3 da tarde simboliza o abandono do Deus Pai, quando deixa o Deus Filho na cruz. Um momento de tristeza, de dor. Mas pastor, Jesus não era Deus, de fato ele era Deus, 100% homem e 100% Deus, mas naquela hora era preciso que o Deus Pai o abandonasse para que ele sentisse o peso do pecado de toda a humanidade. Por isso que o Senhor sente profunda agonia, tristeza, ao ponto de clamar: Senhor, por que você me abandonou? Por que você me deixou nessa cruz? Por causa do meu pecado e do seu pecado. Jesus, de forma substitutiva a cada um de nós, vai àquela cruz. Mas o que é mais interessante são as palavras que o texto bíblico diz, antes de morrer, que Jesus bradou em alta voz. E o evangelista João, ele fala essas palavras, que Jesus clamou na cruz antes de expirar. João 19:30 fala: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. A palavra consumado no original bíblico significa tetelestai. Jesus estava dizendo: eu paguei todo o pecado que a humanidade tinha por intermédio do meu sangue. Essa palavra tetelestai, ela era usada para quitação de dívidas. Historiadores falam que várias cartas promissórias eram encontradas, e quando essas cartas promissórias de dívidas eram encontradas e elas estavam pagas, a pessoa escrevia em cima dessas notas promissórias: tetelestai, está tudo pago. O Cordeiro de Deus, antes de morrer, ele declarou sobre mim e sobre a sua vida: o pecado daqueles que se apropriam dessa morte foi pago na cruz, e o diabo, a partir de hoje, não tem o poder de trazer a vida eterna, a morte eterna para eles. Pelo contrário, quando eles me enxergarem na vida deles, o anjo da morte vai passar por cima, porque ele não terá mais poder de tragar a vida daqueles que se entregaram a mim de todo o coração. A sexta-feira de Páscoa, ela simboliza isso para cada um de nós. E veja que as coisas bíblicas não acontecem por coincidência. O Cordeiro da Páscoa
Ele precisava morrer na Páscoa. E Jesus, o Cordeiro Pascal, ele morreu na sexta-feira, no dia da Páscoa. O Senhor estava mostrando que a partir da morte de Jesus, tudo o que era contra a humanidade, os seus pecados, eram perdoados para todos aqueles que de fato aceitassem o sacrifício de Jesus. A sexta-feira da Páscoa simboliza isso para cada um de nós. A sexta-feira da Paixão significa o amor de Jesus por mim e por você. A sexta-feira da Paixão é quando o Deus Filho, durante 3 horas, foi abandonado pelo Pai naquela cruz. E toda a sua ira foi depositada. Então, por isso que nós precisamos, na sexta-feira, chegar na nossa casa, na nossa família. Não importa se você vai comer peixe, porco, sardinha, não importa, meu irmão, carne. O que importa é você chegar e mostrar para os seus filhos na sua casa: hoje foi que o Cordeiro de Deus se entregou para trazer salvação para essa casa. Jesus não é o coelho. Jesus, ele é o Cordeiro. Jesus é aquele que recebeu toda a ira de Deus. E quando Deus depositou, a sua morte veio, aconteceu a propiciação. O Deus Pai se satisfez com o sangue do Filho. Você pode dizer amém por isso? Mateus capítulo 20, versículo 18 e 19, está escrito o seguinte: eis que subamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e aos escribas, e eles vão condená-lo à morte, entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Jesus estava dizendo para os discípulos nesse contexto que ele veio para essa terra com o único objetivo: morrer. Não era fazer sinais, não era operar milagres, mas era morrer. Tem um vídeo bem engraçado na internet, eu acho que é em Belém, né? Eles fazem a cena da crucificação. Vocês já viram esse vídeo? E o cara está crucificando Jesus, o soldado. De repente chega um cara com um capacete e começa a bater no soldado, dizendo: para. Gente, era necessário que isso acontecesse. Jesus, ele veio com esse objetivo. E nós precisamos compreender: Jesus morreu naquela cruz. Deus morreu naquela cruz. Mateus capítulo 27, versículo 62 até o 66. O texto fala o seguinte: nós vamos falar agora sobre o sábado. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e lhes disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o terceiro dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E esse último engano será pior do que o primeiro. Pilatos respondeu: uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo como bem entenderem. Indo eles, montaram a guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Versículo 1 do capítulo 28 do Evangelho conforme Mateus. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Nós encontramos um grande silêncio dos evangelistas
no que diz respeito ao sábado. Nós, lendo os textos, apenas conseguimos presumir o que aconteceu no sábado. O sábado ele está no meio entre a morte e a ressurreição de Jesus. E eu acredito, lendo e interpretando o texto, que o sábado, para os discípulos de Jesus, para aqueles que criam nele, foi algo extremamente sombrio, triste, de muita dúvida, de muita angústia, porque os discípulos, até mesmo os discípulos de Jesus, acreditavam que ele era um grande líder comunitário, ou um grande líder de uma nação, que o Senhor havia enviado para livrar o povo de Israel da opressão do braço romano, que estava oprimindo Israel, fazendo deles uma colônia. Os discípulos de Jesus, eles mesmos também criam que Jesus iria libertar o povo de Israel da opressão do Império de Roma. Era esse tipo de Messias que eles estavam esperando. E eles vão entendendo de uma forma calma, de uma forma demorada, que Jesus, de fato, ele precisava morrer. Mas quando Jesus morreu, a esperança deles também morreu. O sábado, ele é um período na vida dos discípulos sombrios, de dúvida, de tristeza, de angústia, de desesperança, porque eles pensavam, meu Deus, aquele que nós críamos morreu naquela cruz e até agora não ressuscitou. Sábado, dentro do contexto da morte e ressurreição, é um período vazio de tristeza, de angústia, de aflição, de dúvidas. E quando eu olho para esse texto, quando eu olho para a história do nosso Cordeiro Pascal, eu também entendo que na nossa vida existem muitos sábados, quando nós estamos tristes, angustiados, quando nós não olhamos nada acontecendo, nós perdemos até a esperança em Jesus. O texto nos mostra, Mateus, Lucas, nos mostra de uma forma mais precisa que havia dúvidas no coração dos discípulos em relação à ressurreição. Sábado era o Shabat, eles não poderiam fazer nada, mas o texto bíblico nos fala que quando amanheceu no domingo, no primeiro dia da semana, as Marias, elas foram até o túmulo de Jesus, levando consigo óleos. E se elas estavam levando óleos para ungir o corpo de Jesus, elas não acreditavam que Jesus havia ressuscitado. Como eu vou levar óleos se eu acredito que ele ressuscitou? Então o corpo dele não está lá. Nós olhamos na narrativa dos discípulos no caminho de Emaús também, em Lucas 24, 13 até o 33, que eles saíram de Jerusalém desesperados, porque Jesus havia dito que iria ressuscitar e eles não viram. Agora nós tiramos uma lição, igreja, que muitas vezes na nossa caminhada de fé nós vamos ter algumas dúvidas. Mas quando nós estivermos dúvidas, quando nós estivermos angustiados, quando nós estivermos aflitos, o Senhor mostrará a sua glória na nossa vida, dizendo: não temas, eu te perdoo, não temas, eu estou contigo, não temas. Duvidar faz parte. Jesus, ele se revela às Marias, Jesus, ele se revela a Pedro, Jesus, ele se revela a esses dois discípulos no caminho de Emaús. E eu quero dizer para você nessa noite, se há algumas dúvidas em seu coração, o Cristo que ressuscitou irá se revelar a você e trará esperança para a sua vida.
O texto bíblico nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Não existe nenhuma noite que vai durar a vida inteira daqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Nós cremos que Ele morreu, mas nós cremos também que Ele ressuscitou. O sábado ele é negro, o sábado ele é sombrio. E não existe como nós escaparmos de sábados em nossa vida. O sábado, o silêncio, não é ausência divina, mas é Deus mostrando que tudo está sob o seu controle. Se você está passando um sábado na sua vida, você não está com ausência divina. É Deus mostrando para você que Ele está no controle e tudo se fará no seu tempo. O sábado, então, igreja, é um tempo onde Deus se cala. É um tempo dos discípulos ficarem pasmos, com medo. Mas a narrativa continua nos dizendo e ela nos fala que existia um domingo. O domingo é o ponto mais importante da vida de todos nós. Mateus 28, do 1 ao 9. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dela era como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve, dele, melhor dizendo. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, eis que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se dele, abraçaram os pés dele e o adoraram. A ressurreição é o fato mais significativo do cristianismo. Preste atenção e entenda. Não é a morte de Jesus. Se Jesus tivesse morrido e não ressuscitado, ele seria apenas um mártir. Se Jesus tivesse apenas sido açoitado e não ressuscitado, ele seria apenas um mártir e uma boa pessoa para nós nos inspirarmos. O que é a revelação de Deus para a nossa vida, é a ressurreição de Jesus, porque quando Jesus ressuscita, nós conseguimos crer no amanhã, nós conseguimos crer na vida eterna, porque Jesus, quando morre, ele morreu em sacrifício, mas quando ele ressuscita, ele mostra que venceu a morte, e por causa disso, nós temos a vida eterna. Aplauda o Senhor por isso. O domingo é o período mais maravilhoso que nós precisamos ter. Jesus disse lá no Evangelho conforme João, capítulo 14, que Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida, igreja. A nossa esperança não está na morte, a nossa esperança está na ressurreição. O apóstolo Paulo, aos Coríntios,
na sua primeira carta, do capítulo 15, do 12 até o 29, ele faz uma das maiores defesas em relação à ressurreição de Jesus. E o texto nos fala o seguinte: ora, se o que se prega que é Cristo, se o que se prega que é Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã que a fé de vocês tem. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormecem em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que Ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que batizam por causa dos mortos, se de fato os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles? Essa exposição de Paulo nos fala da importância da ressurreição sobre a nossa vida. Não é a morte de Cristo, mas é a glória que Ele teve sobre a morte. Igreja, o ministério já pode subir. O domingo da ressurreição é o domingo da esperança. É o domingo que nós podemos crer no amanhã. Se Cristo não ressuscitou, inútil seria a nossa fé. Essa era a maior preocupação nesse caso que nós lemos, quando os religiosos vão até Pilatos, a preocupação dos fariseus. Porque os fariseus eram um dos únicos que acreditavam na ressurreição. Eles sabiam, se Jesus ressuscitasse, de fato Ele era o Messias. A ressurreição é o triunfo do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo sobre a morte. Esse domingo é o domingo da ressurreição. Você que não sabia, isso apenas colocava um card, Ele vive. É por isso que Ele vive. E é por isso que você vive. E é por isso que você pode crer no amanhã. É por isso que você pode crer na vida eterna. Porque Jesus morreu e a morte não conseguiu segurá-lo. A cruz não conseguiu segurá-lo. Porque ao terceiro dia Ele ressuscitou para nos dar a vida eterna. Eu quero convidar você a se colocar de pé.
nós vamos adorar Jesus. Aquele que ressuscitou. Nós vamos adorar o Cordeiro que morreu. Nós vamos adorar o Cristo que ressuscitou. Nessa hora eu quero que você feche os teus olhos. Que você agradeça. Cordeiro de Deus.